Ei, você aí do outro lado da tela já ouviu falar sobre o pensamento sentado? Que o homem é um ser sedentário, você provavelmente já sabe. Mas você sabia também que estamos desenvolvendo o pensamento sedentário? Pois é, isso muito se deve ao modo como nós viemos sendo educados ao longo dos séculos, sendo obrigados a ficar horas e horas ouvindo e absorvendo algo que alguém acredita ser uma verdade absoluta e que nós precisamos aceitar como uma verdade absoluta também. Esse tipo de modo de ensinar faz com que essa pessoa desenvolva um pensamento preguiçoso. Ou seja, a pessoa não pensa por si, não se questiona, e isso acaba sendo ruim para nós, de modo geral, pois não vamos mais ser curiosos, não temos mais curiosidade, e isso vai ser muito ruim, né? Inspirado nisso, o escritor Normal Baitelo Júnior escreveu o livro O Pensamento Sentado. Nesse livro, ele descreve a trajetória do pensamento sentado e nele ele faz comparações com o nosso comportamento quanto primata e como homem contemporâneo. Ele mostra que é normal que nós sejamos... que às vezes a gente fica impaciente quando a gente está sentado numa aula, assistindo uma aula, e tudo que a gente não quer é estar ali sentado assistindo aquela aula e quer andar e fazer outras coisas. Isso é normal porque é o nosso instinto, é o nosso instinto animal. E é por isso que o ensino por investigação é muito bom para estimular a curiosidade e toda essa nossa inquietação que a gente tem para aproveitar isso. Espera-se que esse ensino por investigação faça a gente se levantar das cadeiras, né? Literalmente e não literalmente também. Fazer com que estimule o nosso pensamento, a nossa curiosidade, a curiosidade dos alunos que a gente vai ensinar também. Fazer com que eles sejam mais questionadores em relação à sociedade e a eles mesmos, seus atos, seus pensamentos e tudo. Então, o ensino por investigação vai ser um grande aliado para tentarmos vencer as barreiras da sociedade que nos encontramos hoje e do nosso comportamento atual, nos fazendo ser mais questionadores e curiosos, e é isso. Bu. Esse é Bachelard. Eu não sei a religião dele, mas ele entende muito de espíritos. Essa semana a gente falou muito sobre ele porque ele fala da formação do espírito científico, que pode ser características como a observação, a abertura intelectual, o ser crítico, o ser político, o ser curioso. E atrelado a isso a gente fez uma atividade bacana, onde a gente pôde observar a ciência mostrada em movimento e a ciência em estática. E foi muito bacana ver como a ciência às vezes é entregue à população como se o conhecimento viesse do nada, como se não tivesse um trabalho árduo por trás, uma metodologia. Então a gente postou tanto a ciência, foi muito bacana. E a próxima semana tem mais. Agora eu vou embora porque eu tenho medo de espíritos. Como sintetizar tanto conhecimento em apenas alguns segundos? Desafio, não é mesmo? Durante essa semana, obtivemos muitos conhecimentos e, através deles, nós vamos compartilhar aqui com você. Afinal, o que aconteceu durante essa semana da disciplina? O que aprendemos? O que ficou guardado na nossa mente? O que servirá para a nossa prática docência? Afinal, o que está acontecendo aqui? Através da leitura de Freire, podemos compreender que ao professor estão inerentes muitos saberes, mas também muitas exigências. Ao professor, cabe ser ele um ser crítico, mas também provocar em seu aluno essa criticidade. Cabe ao professor ser exemplo no que fala e no que faz. Cabe ao professor ter ética e estética. Aprendemos que ensinar exige curiosidade. E você, está curioso? Diz aí, Juliana, o que diz Bachelard sobre isso? Pessoal, eu sou a Macadiana. A Juliana estava com vergonha de aparecer e pediu para mim responder. Kelly, então, Freire tem um pensamento que vai de encontro também com as afirmações de Bachelard, no Pedagogia do Conhecimento Científico, onde ele fala que o conhecimento científico, ele advém de um espírito científico e que ele é necessário para que a gente não jogue fora os conhecimentos, mas que vá sempre em busca de novos, questionando, investigando e trazendo mais para o lado da educação e prática. Ele diz que quando a gente mostra para os alunos a experiência de explorar e buscar esse conhecimento, o aluno ele se torna muito mais independente, mais crítico diante de qualquer cenário da sociedade, porque ele vai e busca essa informação. E ele fala também da importância de mostrar, não só popularizando a ciência, mas mostrar como é o método científico, para que o mundo tenha essa alfabetização científica. Então foi muito bacana, os dois textos foram muito agregadores e foi muito bacana, né? A nossa coleguinha vai falar logo após e te convidar para algo bem bacana aí no final. Olá pessoal, Sandrelli falando aqui. E diante dessas discussões dos textos que nos foram propostos,
Foi proposto também que pesquisássemos sobre fatos históricos relacionados com a ciência e que fizéssemos uma análise entre dois materiais que se tratassem do mesmo assunto, porém que um fosse inadequado e um que fosse adequado. O que seria um adequado e inadequado? O adequado seria aquele que trouxesse o método científico, como o cientista descobriu o fenômeno, e dentro do pensamento científico, mostrando as etapas da construção, do conhecimento, como o problema, o levantamento de hipóteses, os testes e, por fim, o resultado. E o inadequado seria aquele que trouxesse fatos, porém não estimulasse o pensamento crítico, trouxesse respostas prontas, né? Foi uma experiência muito boa para nós, porque nos mostrou a importância e a valorização da ciência quando popularizada de uma forma correta, mais rica em detalhes e sendo mais fiel à realidade do cientista ou pesquisador, exibindo como é o processo do pensamento até chegar a uma conclusão científica. Pessoal, a Macasiana não conseguiu se segurar e ela mesma quer fazer o convite para vocês, então ela vai aparecer no próximo Stories. Desculpa o perfil, não sou boa de perfil. Voltei só para dizer que temos uma surpresa. Terça-feira, nesse movimento de científico, de pesquisa, vamos mostrar para vocês uma coisa bem bacana. Você sabe por quê a gente lava a mão? Você sabe quem foi que criou esse método tão simples e tão eficiente? Então, segura que terça-feira a gente conta. Diário de bordo da 4ª semana. Agora, um pouco mais revigorada, passo a perceber as proveitosas situações colocadas durante a semana da disciplina. Através das apresentações que fizemos nos web seminários, pudemos perceber que a história dos muitos acontecimentos e descobertas científicas possibilitam entender as características do espírito científico descritas por Bachelard, bem como compreender que a ciência é constituída de muitos questionamentos e observações necessárias ao seu desenvolvimento, o fazer. Reconhecemos que o cientista não é uma pessoa melhor que as outras, bem como disse Rubem Alves, e que ele colocou lá em seu livro de Filosofia da Ciência, Introdução ao Jogo e Suas Regras, um senso comum e as ciências. Ele fala que o que ele deseja é que nós entendamos que a ciência é uma especialização, é um refinamento de potenciais comuns a todos. Quem usa um telescópio, por exemplo, ou um microscópio, vê coisas que não poderiam ser vistas a olho nu, mas eles nada mais são do que extensões do olho. Não são órgãos novos, são melhoramentos na capacidade de ver comum a quase todas as pessoas. Com isso, os personagens dos episódios históricos das ciências, muito bem trabalhados em cada grupo, demonstram características comuns a qualquer pessoa que se permita observar, analisar, criticar, questionar, testar, experimentar, conhecer, ter cosmovisão, fazer ciências. É claro que estas características nem sempre fazem parte ou estão alinhadas ao pesquisador, ao docente, assim como a docência nem sempre se alinha à pesquisa. Ainda na academia, algumas disciplinas específicas do curso são carentes de cientistas completos. Sendo assim, arriscamos dizer que há cientistas na universidade que não sabem ensinar, assim como há excelentes professores que não se envolvem com a pesquisa, que não apresentam caracteres do espírito científico em suas aulas ou na sua metodologia de ensino. E agora me pergunto, será que estou munida de tais características? Quais eu devo me permitir adquirir? Que lições eu posso identificar na minha carreira, que eu posso levar para a minha carreira? Que lições aprendi na minha carreira acadêmica que poderei aplicar em minhas aulas? Será que tudo que aprendi foi proveitoso? Não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, ou compro o doce e não guardo o dinheiro, ou isto, ou aquilo, ou isto, ou aquilo.
e vive escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é o melhor, se é isto ou aquilo. E por fim, agradecemos aos nossos guias nessa viagem. Agradecemos a vocês, Tiago e Maiara. Agradecemos aos nossos colegas que podemos conviver de longe, mas também aqui de pertinho, recebendo cada um em nossa casa. Muito obrigada a todos e sucesso na caminhada de vocês, de todos nós. Forte abraço. Tchau, tchau.